Uma advertência contra a falsa santificação. De um relato da Assembleia na Suécia, em meados de junho de 1865, publicado na Review and Herald de 5 de outubro de 1886. Durante as reuniões em Örebro, fui impelida pelo Espírito do Senhor a apresentar sua lei como a grande norma de justiça e a advertir nosso povo contra a falsa santificação moderna, que tem sua origem na adoração da vontade e não na submissão à vontade de Deus. Este erro está rapidamente inundando o mundo, e como testemunhas de Deus, seremos convidados a dar decidido testemunho contra ele. É um dos maiores embustes dos últimos dias e constituirá uma tentação para todos os que creem na verdade presente. Aqueles cuja fé não está firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus serão enganados. E a parte mais triste de tudo isso é que bem poucos dos que são enganados por esses erros encontram novamente o caminho para a luz. A Bíblia é a norma para provar as alegações de todos os que professam santificação. Jesus orou que seus discípulos fossem santificados pela verdade, e ele diz: a tua palavra é a verdade. São João capítulo 17, verso 17. Ao passo que o salmista declara: a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 142. Todos aqueles a quem Deus está guiando manifestarão elevada consideração pelas Escrituras, nas quais é ouvida sua voz. A Bíblia se lhes há útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. São Mateus, capítulo 7, verso 16. Não precisamos de outra evidência para formar juízo sobre a santificação de homens. Se tiverem receio de não estar obedecendo a toda a vontade de Deus, se diligentemente prestam atenção à sua voz, confiando em sua sabedoria e fazendo de sua palavra o seu conselheiro, então, embora não façam alarde de sua bondade superior, podemos estar certos de que estão procurando alcançar a perfeição do caráter cristão. No entanto, se os que pretendem possuir santidade dão a entender que não precisam mais examinar as Escrituras, não devemos hesitar em declarar que sua santificação é espúria. Estão se estribando no seu próprio entendimento, em vez de submeter-se à vontade de Deus. Deus requer nesse tempo exatamente o que ele requereu do santo par no Éden: perfeita obediência a seus preceitos. Sua lei continua sendo a mesma em todos os séculos. A grande norma de justiça apresentada no Velho Testamento não é rebaixada no Novo. A obra do Evangelho não é atenuar as reivindicações da santa lei de Deus, mas elevar os homens até poderem guardar os seus preceitos. A fé em Cristo que salva a alma não é o que muitos imaginam que ela é. Crede, crede, é o seu brado. Tão somente crede em Cristo e sereis salvos. É tudo o que tereis de fazer. Embora a verdadeira fé confie inteiramente em Cristo para a salvação, ela conduzirá à perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé manifesta pelas obras, e o apóstolo João declara: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 São João, capítulo 2, verso 4. É perigoso confiar nos sentimentos ou impressões, pois são guias que não merecem confiança. A lei de Deus é a única norma correta de santidade. É por essa lei que deve ser julgado o caráter. Se quem anda em busca da salvação perguntasse: que devo fazer para herdar a vida eterna? Os mestres modernos da santificação responderiam: crê somente que Jesus te salva. Quando, porém, essa pergunta é feita a Cristo, ele disse: que está escrito na lei? Como interpretas? E quando o indagador respondeu: amarás o teu Senhor de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus declarou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. São Lucas capítulo 10, versos 25 a 29.
A verdadeira santificação será evidenciada por conscienciosa consideração a todos os mandamentos de Deus, por esmerado desenvolvimento de todos os talentos, por conversação circunspecta e revelando em todos os atos a mansidão de Cristo. Estiveram presentes a essa reunião várias pessoas que se apegavam à teoria popular da santificação, e quando foram apresentados os reclamos da lei de Deus e se mostrou o verdadeiro caráter desse erro, um homem ficou tão ofendido que se levantou abruptamente e saiu da sala de reuniões. Mais tarde, ouvi dizer que ele viera de Estocolmo para assistir à reunião. Em conversa com um de nossos ministros, afirmou ser sem pecado e disse que não tinha necessidade da Bíblia, pois o Senhor lhe comunicava diretamente o que devia fazer. Ele se achava muito além dos ensinos da Bíblia. Que se pode esperar dos que seguem suas próprias imaginações em lugar da palavra de Deus, senão que sejam enganados? Eles rejeitam o único detector do erro. E o que impedirá que o grande enganador o leve cativo segundo sua vontade? Esse homem representa uma classe de pessoas. A santificação espúria conduz diretamente para longe da Bíblia. A religião é reduzida a uma fábula. Sentimentos e impressões tornam-se o critério. Conquanto pretendem ser sem pecado e se gabem de sua justiça, os que alegam possuir santificação ensinam que os homens têm permissão para transgredir a lei de Deus e os que obedecem a seus preceitos caíram da graça. A apresentação de seus reclamos suscita a oposição da parte deles e provoca ira e desprezo. Assim é revelado o seu caráter, pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, verso 7. O verdadeiro seguidor de Cristo não fará jactanciosas pretensões de santidade. É pela lei de Deus que o pecador se convence de seu erro. Ele vê sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeita justiça imposta por ela, e isto conduz à humildade e arrependimento. É reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo, e continuando a andar com Ele, obterá mais clara compreensão da santidade do caráter de Deus e da natureza abarcante de seus requisitos. Verá mais claramente os seus próprios defeitos e sentirá necessidade de contínuo arrependimento e fé no sangue de Cristo. Aquele que tem contínuo senso da presença de Cristo não pode condescender com a confiança em si mesmo, nem com a justiça própria. Nenhum dos profetas ou apóstolos fez arrogantes proclamações de santidade. Quanto mais se aproximavam da perfeição de caráter, tanto menos se consideravam dignos e justos. Aqueles, porém, que possuem o menor senso da perfeição de Jesus, aqueles cujos olhos são menos voltados para ele, são os que têm as maiores pretensões de